Caminho, meu Deus, tua palavra é, tua palavra é, tua palavra é. Nascidos nas águas do batismo, fazemos hoje de Cristo a memória. Escutem todos a voz do amado Filho, é a voz do Pai que ressoa em nossa história. Venham todos adoremos Amados irmãos, amadas irmãs, bom dia. Bom dia você que nos assiste pela TV Jornal da Cidade e pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Hoje, na festa do batismo do Senhor, nos reunimos na palavra para contemplar Jesus, o Filho amado do Pai, na esperança de que a luz do Senhor nunca se apague em nossas vidas e em nossa caminhada rumo aos céus. Cantemos. Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor. Tributai-lhe a glória e o poder. Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. Que o Senhor fortaleça o seu povo e abençoe com a paz o seu povo. Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Nas águas do Jordão mergulhado, Cristo recebeu o Espírito Santo. Amados irmãos e amadas irmãs, invoquemos a Santíssima Trindade e façamos o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos, a liturgia deste domingo tem como cenário o projeto salvador de Jesus. No batismo de Jesus às margens do Jordão, revela-se o Filho amado de Deus, que veio ao mundo enviado pelo Pai, com a missão de salvar e libertar os homens. Cumprindo o projeto do Pai, ele se fez um de nós, partilhou a nossa fragilidade e humildade,
libertou-nos do egoísmo e do pecado e empenhou-se em promover-nos para que pudéssemos chegar à vida em plenitude. No batismo de Jesus, o Pai revela quem é o Filho e qual a sua missão. Quando escutamos sua voz, também discernimos nossa maneira atual de vivermos o Evangelho. Escutemos com atenção para que a palavra nos ilumine. Aclamemos o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 3, versículo 15, 16, 21 e 22. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa, e todos se perguntaram no íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como uma pomba. E do céu veio uma voz: tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, São Colmácio de Aquileia, Itália, bispo nascido no ano de 345, comentando esse evangelho de hoje, disse: que grande mistério foi o batismo de nosso Senhor Salvador. O Pai fez-se ouvir do alto do céu, o Filho foi visto na terra, o Espírito mostrou-se na forma de uma pomba. Com efeito, não há verdadeiro batismo, nem verdadeira remissão dos pecados, onde não houver a verdade da Trindade. O batismo que a Igreja dá é único e verdadeiro. Só se faz, portanto, uma vez, e ao sermos nele mergulhados, uma só vez ficamos purificados e renovados. Purificados porque deixamos as manchas do pecado. Renovados porque ressuscitamos para uma vida nova depois de nos termos despido da vida velha do pecado. Portanto, os céus abriram-se no batismo do Senhor, a fim de que pelo banho de novo nascimento descobríssemos que o reino dos céus está aberto aos crentes, segundo esta palavra do Senhor. Ninguém, a menos que nasça da água e do Espírito, poderá entrar no reino de Deus. João 3:5. Muito bem, meus irmãos. Entra, pois, aquele que renasce, que não negligencia a preservação do seu batismo com falsa ideologia, que perde a fé para qualquer outro propósito religioso. Uma vez que o nosso Senhor veio trazer o novo batismo para a salvação do gênero humano e a remissão de todos os pecados. Ele próprio quis ser o primeiro a ser batizado, não para se despojar do pecado, pois não cometera pecado, mas para santificar as águas do batismo com o fim de destruir os pecados de todos os crentes nascidos pelo batismo. Havia uma grande expectativa com relação à chegada do Messias, e muitos se perguntavam se João Batista era ou não esse ungido de Deus. O Batista afirma claramente a diferença enorme entre ele e o Filho de Deus, quando diz:
eu vos batizo com a água, mas virá aquele que é mais forte que eu. Eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. O versículo 16. Outras situações faziam com que o povo daquela época confundisse quem era o Messias, e ele estava sofrendo demais com a dominação romana. E esse sofrimento o fazia pensar que o Messias seria um valente guerreiro nacionalista que expulsaria os invasores da sua nação. A pomba que nasceu sobre Jesus, em forma visível, imagem do Espírito Santo, e a voz que disse: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Versículo 22. Revelam que Jesus é o Messias, aquele que o povo deveria confiar, pois estava sob o olhar gracioso do Deus Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, toda a cena cheia de sinais expressa a paz, a esperança e a vida plena de Jesus, o ungido de Deus, aquele que veio trazer para toda a humanidade, e não somente para os israelitas, mas para todos. Em Cristo encontramos a mensagem de amor e misericórdia, não de guerra e da violência ou da discórdia. Ainda podemos dizer que o Messias pede para ser batizado, para que se cumpra toda a justiça, isto é, que se realize o desígnio do Pai sobre ele, que passa pelo caminho da obediência filial e da solidariedade com o homem frágil e pecador. É o caminho da humanidade e da plena proximidade de Deus a seus filhos. Meus irmãos, todos nós, fiéis, que nascemos e vivemos a fé da igreja, temos a necessidade de redescobrir a grandeza e as exigências vocacional batismal. O batismo, ao mesmo tempo que nos faz membros vivos do corpo de Cristo, não é plenamente compreendido e vivido por muitos fiéis. Não se pode duvidar do batismo que recebestes, porque não podemos pecar contra o Espírito Santo. Este sacramento nos foi dado em nome do Cristo, põe-nos em comunhão com Deus, integra-nos na família de Deus e em um novo nascimento, uma mensagem da solidariedade no pecado, no amor, nas trevas, da solidão ao mundo novo, na amizade fraternal e na convivência pela comunidade. Neste domingo, agradeçamos a Trindade Santa por nos acolher na sua comunidade e nos fazer pertencentes a esta igreja. Cabe agora a todos nós sermos sal e luz deste mundo, testemunhando o Evangelho, criando fraternidade e honrando nossas amizades. Cantemos. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor a terra inteira. Dai ao Senhor a famílias das nações. Dai ao Senhor o poder e toda a glória. Dai ao Senhor toda a glória do seu nome. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor a terra inteira. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Adorai no esplendor da santidade. Terra inteira estremecei diante dele. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor a terra inteira. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, E os povos ele julga com justiça. Cantai ao Senhor um canto novo, cantai ao Senhor a terra inteira.
Meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de hoje e entender porque muitos membros vocacionados e ordenados, diáconos e presbíteros, conhecedores do Evangelho de Jesus Cristo, não valorizam as suas chamadas ministeriais. Não consigo entender a razão porque muitos desprezam o chamado do Senhor e não são agradecidos pela função nobre que exerce nas igrejas. Alguns que conheço parecem não estarem felizes com o que fazem ou como exercem a função eclesiástica. Todavia, não se esforçam diante dos desafios do século para tornarem o testemunho de Cristo conhecido entre os homens de boa vontade. Abandonam a teologia, o apoio recebido, se mostram ingratos e esquecem de todos os benefícios recebidos para viverem seus bel prazeres. Outros que se estrebucham, correm de um lado para o outro e diante das dificuldades, nem ao menos passarem por uma avaliação séria ou terem sido ordenados por alguma convenção, com propósitos espirituais também sérios. Abandonam diante dos obstáculos que muitas vezes surgem, não como empecilhos, mas para terem convicção de que Deus os está querendo. Nada acontece por acaso. É muito triste vê-los numa corrida desenfreada em busca de títulos de diáconos, de padres, bispos ou religiosas, frades, para mais tarde a abandonarem por causa dos belos prazeres, que nada os levarão a algum lugar. Não chegarão a nada. Chamados por Deus, não conseguem amar as ovelhas e nem pastoreá-las, conforme o que está preconizado pelas Escrituras Sagradas. Fostes convidados e não comparecestes. A maior honra de um homem na face da terra não é ser presidente, rei ou príncipe, ou ter qualquer título nobre em seu país, mas é ser chamado por Deus para cuidar das suas ovelhas, de vidas salvas e remidas no sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Meu amigo e irmão em Cristo, minhas amigas, há muita gente que gostaria de estar no meu lugar e não consegue. Você foi chamado, teve sua credencial reconhecida e referenciada por sua igreja e o ministério que ela encerra. Teve todo o apoio e facilidade para se alienar e se alistar entre os operários que deixam tudo para o seguir. Deus não te deixou faltar nada, porém você não valorizou os momentos vividos no chamado, no convite que lhe foi feito. Isso é muito decepcionante para o Espírito Santo de Deus, para seu patriarca e até para a sua família, para todo o clero. Saiba que uma coisa importante, o obreiro que é chamado é para ser experimentado servo de Jesus Cristo. Se você não é um servo do Altíssimo, então está justificado o porquê da sua angústia, sua decepção, a sua tristeza constante. Você era feliz e não sabia. Se em algum momento você foi ordenado, é porque houve fatores que contribuíram para você o ser. Não se separa meninos e nem insensatos para o ministério pastoral. Homens de Deus não lhe ungiram sem que tivesse a certeza de que você fora chamado realmente por Deus. Então, trate logo de colocar a sua vida no altar, antes que o Senhor tire de vez a unção da sua vida e faça você atravessar pelos vales e desertos desta vida sem freios. Portas estão sendo abertas e o convite reformulado para que venha. Não duvide jamais da sua chamada. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala um pouco das atrocidades que marcaram a trajetória da sua vida eclesiástica, e nem por isso ele desanimou, mas prosseguiu em frente em busca de alcançar o alvo,
em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte muitas vezes. 3 vezes foi açoitado com varas, uma vez foi apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio, uma noite e um dia passou no abismo, em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos que eram de sua nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, e não desistiu. Além das coisas exteriores, que oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ele não enfraqueceu, como eu disse, não desistiu, não abandonou, sabia que toda a turbulência fazia parte do seu chamado. Não se escandalizou com o que viu e presenciou, não teve medo, manteve ativa a fé em seus propósitos e disse: se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto, afirmou. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22, 31. Não duvide do seu chamado. Quando Deus chama, Ele mostra sinais. Os sinais seguirão aos que creem em Jesus Cristo e valorizam o que dele receberam. Pense seriamente no que você está passando ao deixar sua verdadeira missão por causa de poucos obstáculos que se colocaram à sua frente. Você simplesmente abandonou um mundo de oportunidades que Deus estava colocando em suas mãos. Vou colocar aqui na telinha o nosso endereço. Quem sabe você esteja buscando um novo caminho para recomeçar aquilo que deixou lá atrás. Entre em contato conosco, teremos muito prazer em avaliar seu pedido e te colocar na família da IVCM. Venha fazer parte. Com Jesus, estaremos de braços abertos para o acolher. Quanto ao tema do Palavra de Fé da liturgia de hoje, a nós, batizados, Jesus deixa a grande missão de crescer na caminhada de fé e ajudar tantos outros irmãos a unir-se ao mesmo dinamismo do Espírito que nos santifica e que nos renova, criando solidariedade e fraternidade. Amém? Amém. Oremos. Formados pelo divino ensinamento, suplicamos humildemente, Senhor, a vossa clemência, para que, ouvindo fielmente o vosso Filho unigênito, sejamos chamados filhos de Deus e sejamos de fato, por Cristo nosso Senhor. Amém. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua.
já se perdeu. Cresceu, ninguém colheu. E o mundo passando fome. Passando fome de Deus. A decisão é tua. A decisão é tua. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos e guarde-nos, Senhor Todo-Poderoso e cheio do Espírito e de misericórdia. Pai e Filho e Espírito Santo. Vivendo a graça batismal, no encontro com os irmãos e crendo nas vocações sacerdotais, ide em paz. No poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Por escutar uma voz que disse que faltava gente pra semear, deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Eu procurei semear a paz e onde fui andando falei de Deus. Abençoei quem fez pouco caso e espalhou cisane onde eu semeei. Não aceitei condecoração por haver buscado um país irmão. Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo. Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho.